Então, boa tarde a todos aqui de Portugal, com muito amor e carinho para os irmãos brasileiros neste dia tão especial. É muito bonito ver como Deus nos une dos vários pontos do globo, das várias culturas e, de uma forma especial, ao nosso país irmão. Conforme a Cleusa dizia há pouco, os tempos conturbados que o Brasil vive, também aqui na Europa, nós vivemos isso também em Portugal, com muita ideologia anticristã e muita falsa moral que são consagradas nas leis e que as famílias hoje seguem, infelizmente. Portanto, nem a propósito, é um tempo muito bom para meditarmos na questão da divina vontade e da nossa vontade. Eu preparei apenas algumas reflexões com algumas passagens bíblicas e começo por mencionar o livro do Gênesis, o capítulo 22, de 1 a 19, onde nos é relatado o sacrifício de Isaac, o filho de Abraão. Portanto, aí Deus pede a Abraão que sacrifique o seu filho. Ora bem, aqui é-nos mostrado como é que Abraão, não indo atrás da sua vontade, obedece à vontade de Deus e prepara tudo para sacrificar o seu filho. E, a certa altura, portanto, quando Abraão está pronto para sacrificar o seu filho, o anjo diz-lhe: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por teres procedido dessa forma e por não me teres recusado o teu filho, o teu único filho, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia das praias. Os teus descendentes apodar-se-ão das cidades dos teus inimigos, e todas as nações da terra se sentirão abençoadas na tua descendência, porque obedeceste à minha voz. Portanto, um primeiro exemplo já do Antigo Testamento, onde a obediência a Deus nos traz sempre bem, algo de bom. Depois, em Lucas 1:38, é-nos relatada a anunciação, portanto, quando o anjo anuncia a Maria. E a resposta de Maria à anunciação do anjo, portanto, que ela ia ser a mãe do Salvador, a mãe do Emanuel, o Deus conosco, é esta: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ora bem, a pequena Maria, no seu coração, já entendia muito bem a importância da obediência total, da escravidão de amor, pois mais tarde, digamos, exemplificada no tratado de São Luís Grignion de Montfort e na consacração que fazemos a Jesus por Maria, da escravidão de amor. E depois, a mesma Maria, nas bodas de Caná, relata-nos em João 2:5, em que ela diz, quando lhes é dito que não há mais vinho no casamento, e quando Jesus diz: mulher, o que tenho eu a ver com isso? A minha hora ainda não chegou. E Maria diz aos serventes: fazei o que ele vos disser. E em algumas traduções, inclusive, é dito: fazei tudo o que ele vos disser. Portanto, aqui Maria já nos ensina a fazer a vontade de Deus, a fazer tudo o que ele vos disser. Depois, em Lucas 22:42, na oração de Jesus no Monte das Oliveiras, Jesus diz ao Pai: Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Mais um exemplo, portanto, aqui Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, entrega toda a sua vontade, todo o seu ser, nas mãos do Pai, portanto, na vontade do Pai. Depois, mais à frente, em Lucas 23:46, aí já no fim da sua paixão, é-nos relatado, dando um forte grito, Jesus clamou: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. De novo, uma entrega total. E uma das grandes dificuldades que muitos de nós temos, embora já tenhamos percebido que é necessário cumprirmos a vontade de Deus e entregarmos a nossa vontade, subjugarmos a nossa vontade à vontade de Deus, muitas vezes a grande dificuldade é fazê-lo de uma maneira total. Porque, obviamente, nós queremos sempre manter uma reserva connosco, uma reserva de alguma vontade minha. E muitas vezes as coisas não funcionam na nossa vida, quer no campo
material, no campo humano, quer no campo espiritual, precisamente por essa dificuldade em nos subjugarmos completamente e inteiramente à vontade de Deus. Eu costumo dar um pequeno exemplo, quando falo destas coisas, do menino que está numa piscina pública. Portanto, eu creio que todos que aí estão, penso que já estiveram numa piscina pública, e vê-se frequentemente um menino pequenino que muitas vezes não sabe nadar e está na bordinha da piscina e o pai está lá dentro e com os braços diz, anda, salta. E a criança, porque confia inteiramente no pai, nem pensa duas vezes e salta para a água não sabendo nadar. Porquê? Porque tem absoluta confiança no pai. Sabe que o pai a ama, sabe que o pai a protege, sabe que o pai a segura. É essa confiança que nós precisamos ter em cada passo da nossa vida, fechar os olhos e entregarmos nos braços do Criador, nos braços do nosso Deus, com absoluta confiança e rendendo os nossos apetites, o cá para mim, o eu é que sei, a minha vontade, rendendo tudo isso nas mãos do Pai para que seja Ele a conduzir a minha vida e não eu. Depois, em Mateus 6,10, portanto, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, em que é dito, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, como no céu, assim também na terra. Portanto, este é o trecho original. E é curioso que aqui fala-se na questão da vontade, portanto, faça-se a tua vontade como no céu, assim na terra, portanto, que ela seja igual, mas antes disso fala-se num reino, venha o teu reino. Ora bem, um reino pressupõe que tem um rei, e um reino que tem um rei pressupõe que os súbditos obedeçam a esse rei. E hoje, infelizmente, em que na nossa sociedade se perdeu muito a questão da realeza, a questão do poder, hoje, onde o marxismo cultural tenta abranger tudo e todos e quer fazer tábua rasa, quer que sejamos todos iguais, sem distinção, e esta é uma igualdade pervertida, porque obviamente nós devemos ser todos e somos todos iguais perante Deus, mas hoje o que se pretende é, muitas vezes, e até infelizmente hoje em alguns setores da Igreja, acabar com o clero, acabar com, digamos, com a realeza subjacente a isso. Portanto, aqui é-nos dito, existe um reino. Aliás, a grande batalha que nós temos, cada um de nós, em cada dia, é precisamente percebermos a luta entre estes dois reinos. O reino de Satanás e o reino de Jesus. Não é? Portanto, temos que decidir muito bem a que reino queremos pertencer e a qual rei é que queremos obedecer. Depois, em Filipenses, capítulo 2, 6 a 11, é-nos dito o seguinte, ele, portanto, falando sobre Jesus, ele, que é de condição divina, não considerou como uma usurpação ser igual a Deus. No entanto, esvaziou-se a si mesmo, tomando a condição de servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo, ao manifestar-se, identificado como homem, rebaixou-se a si mesmo, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Por isso mesmo é que Deus o elevou acima de tudo e lhe concedeu o nome que está acima de todo o nome, para que, ao nome de Jesus, se dobrem todos os joelhos e dos seres que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. E aqui eu destaco uma frase, rebaixou-se a si mesmo, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Muitas vezes a dificuldade que nós temos é esta, é entender que a nossa conversão e a nossa obediência à vontade de Deus, à divina vontade, pressupõe que haja uma morte. E muitas vezes nós não queremos essa morte. O que é que essa morte quer dizer? É matar o homem velho para que o homem novo nasça. É matar o homem carnal para que o homem espiritual nasça. E, portanto, aqui Jesus deu-nos mais uma vez o exemplo. Portanto, rebaixou-se a si mesmo, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Portanto, eu preciso todos os dias
crucificar os meus membros, conforme São Paulo nos diz, e preciso crucificar a minha vontade. E essa é, muitas vezes, a grande dificuldade que nós temos. Leio-vos agora de um livro, eu não sei, honestamente, se há editado em português. O livro chama-se A Virgem Maria no Reino da Divina Vontade, portanto, pela Luísa Picarreta, e são 30 lições que Nossa Senhora dá ao longo de um mês a Luísa Picarreta. Portanto, graças a Deus, estão-me a dizer que sim, que está traduzido. Muito bem. Portanto, eu vou ler um bocadinho da lição 5, onde Nossa Senhora fala precisamente da questão da vontade. Obviamente a tradução aqui foi feita, enfim, de uma maneira, enfim, um pouco direta, mas eu penso, enfim, que dará para perceber. Portanto, no quinto dia, o quinto passo da vontade divina da Rainha dos Céus. E o triunfo da prova. Portanto, Nossa Senhora aqui fala-nos que ela foi sujeita a uma prova. E é importante nós percebermos isto. Muitas vezes há pessoas que se revoltam e perguntam se Deus existe porque permite determinadas coisas. E muitas vezes não percebemos que para eu saber se alguém me ama, terá de haver uma prova. Portanto, é nos tempos difíceis, é quando eu me esqueço de mim próprio, aí é que eu provo que amo alguém. E, portanto, Deus deu-nos precisamente a nossa liberdade, deu-nos a nossa vontade intacta, para nós escolhermos entre amá-lo ou não amar, querê-lo ou não querer. E, portanto, como diz no prólogo do Evangelho de São João, querermos a luz ou querermos as trevas. Queremos receber, não é? Quando ele vem a nós. E, portanto, Nossa Senhora aqui explica-nos que ela própria, tendo sido criada imaculada, portanto, sem a mancha do pecado original, foi também sujeita a uma prova de obediência. Então, é-nos relatado o seguinte, portanto, falando Nossa Senhora. Criança mais querida para mim, como desejo confiar os meus segredos ao meu filho, segredos que me darão muita glória e que glorificarão aquele fiat divino que foi a causa primeira da minha Imaculada Conceição, da minha santidade, soberania e maternidade. Devo tudo ao fiat. Não sei de mais nada. Todas as minhas sublimes prerrogativas, pelas quais a Santa Igreja tanto me honra, nada mais são do que os efeitos daquela vontade divina que me dominou, reinou e viveu em mim. É por isso que anseio tanto que seja conhecido aquilo que produziu em mim tantos privilégios e efeitos admiráveis que maravilham o céu e a terra. Agora escute-me, querida criança. Assim que o Ser Supremo me pediu a minha vontade humana, compreendi o grave mal que a vontade humana pode fazer na criatura e como ela põe tudo em perigo, mesmo as mais belas obras do seu Criador. A criatura, com a sua vontade humana, é toda oscilação. Ela é fraca, inconstante, desordenada. E é isso porque, ao criar o homem, Deus o havia criado unido à sua divina vontade, como se fosse por natureza, de modo que fosse a força, o primeiro movimento, o suporte, o alimento, a vida da vontade humana. Assim, ao não dar vida à divina vontade na nossa, portanto, ao não permitir que a divina vontade tome conta da nossa vontade, rejeitamos os bens recebidos de Deus na criação e os direitos recebidos por natureza no ato em que fomos criados. Então eu compreendi a grave ofensa que se faz a Deus e os males que se derramam sobre a criatura. Eu tinha tanto horror e medo de fazer a minha vontade, e com razão eu temia, porque Adão também foi criado inocente por Deus, e, no entanto, ao fazer a sua própria vontade, em quantos males ele não mergulhou a si mesmo e a todas as gerações. Portanto, eu, sua mãe, tomada pelo terror e mais ainda pelo amor ao meu Criador, jurei nunca fazer a minha vontade. E para ter mais certeza e melhor atestar o meu sacrifício àquele que me deu tantos mares de graças e privilégios,
tomei esta minha vontade humana e amarrei-a aos pés do trono divino em contínua homenagem de amor e sacrifício, prometendo nunca usar a minha vontade, nem por um instante da minha vida, mas sempre usar a vontade de Deus. E esta parte é que, enfim, eu considero, esta que eu vou ler agora, que eu considero a que é mais tocante, em que Nossa Senhora diz: minha filha, para você talvez o meu sacrifício de viver sem a minha vontade pode não parecer grande, mas eu vos digo que não há sacrifício semelhante ao meu. Mais ainda, todos os outros sacrifícios em toda a história do mundo podem ser chamados de sombras em comparação com o meu. Sacrificar-se por um dia, ora sim, ora não, é fácil, mas sacrificar-se a cada instante, em cada ato, no próprio bem, se quer fazer por toda a vida, sem jamais dar vida à própria vontade, é o sacrifício dos sacrifícios. É o maior atestado que pode ser oferecido e o amor mais puro, filtrado pela própria divina vontade, que pode ser oferecida ao nosso Criador. Este sacrifício é tão grande que Deus não pode pedir mais nada à criatura, nem ela pode encontrar como sacrificar mais pelo seu Criador. E depois Nossa Senhora continua: agora, minha filha mais querida, assim que dei o dom da minha vontade ao meu Criador, senti-me triunfante na prova que me foi pedida. E Deus sentiu-se triunfante na minha vontade humana. Deus esperava a minha prova. Isto é, uma alma que viveria sem a sua própria vontade, para ajustar a balança com a humanidade e assumir a atitude de clemência e de misericórdia. E agora uma palavrinha para vocês, meus filhos. Se soubessem como eu desejo vê-los viver sem a vossa vontade. Vocês sabem que eu sou a vossa mãe, uma mãe que quer ver o seu filho feliz. Mas como podes ser feliz se não decidires viver sem a tua vontade, como viveu a tua mãe? Se fizeres isso, eu te darei tudo. Coloco-me à tua disposição. Serei tudo para o meu filho, desde que receba o bem e contentamento, a felicidade de ter um filho que vive na divina vontade. Palavra de Nossa Senhora. Portanto, isto são apenas, enfim, alguns dados. Com certeza haveria muitos mais, quer nas escrituras, quer nos escritos de Luísa Picarreta, ou mesmo de outras místicas, sobre a questão de fazermos a vontade de Deus. Conto-vos um pequeno episódio de muitos que já aconteceram na minha vida sobre o fazermos a vontade de Deus e o bem que isso nos traz, até de uma forma material. Houve uma altura em que eu fazia trabalhos de vídeo e tinha um trabalho de vídeo programado para um fim de semana. E, entretanto, houve um amigo meu que me pediu para eu dar o meu testemunho numa peregrinação. Peregrinação essa que seria ao Escorial, em Espanha, perto de Madrid, onde houve aparições de Nossa Senhora. Ora bem, essa peregrinação coincidia com o fim de semana onde eu tinha agendado esse trabalho de vídeo e onde ia ganhar, enfim, algum dinheiro que me iria fazer jeito. Ora bem, eu já tinha começado a aprender que devemos pôr as coisas de Deus em primeiro lugar. E disse ao meu amigo que me tinha arranjado o trabalho de vídeo se ele não arranjaria outra pessoa que me substituísse. Ele disse que sim, que não havia problema. E eu então aceitei o ir na peregrinação e dar o meu testemunho. Assim fiz. E, na altura, curiosamente, a minha esposa até, enfim, ficou um pouco triste pela decisão que eu tomei, porque disse, enfim, bom, nós naquela altura não tínhamos muito dinheiro e, portanto, esse dinheiro que eu ia ganhar, enfim, nesse trabalho de vídeo, daria muito jeito, enfim, para pagar as nossas despesas. Mas eu disse, temos que pôr Deus em primeiro lugar e, portanto, Deus proverá. Temos que ter essa confiança. Ora bem, eu fui no fim de semana, dei o meu testemunho, portanto foi ao fim e ao cabo uma boa oportunidade para evangelizar, e
passados 2 ou 3 dias, portanto, na semana seguinte, eu recebo um telefonema de um outro meu amigo perguntando se eu estaria disponível para fazer um trabalho de vídeo numa paróquia. Eu disse-lhe que sim e fui com esse trabalho ganhar 3 vezes mais do que ganharia com aquele trabalho que eu tinha no fim de semana. Portanto, aqui é um dos exemplos que Deus não se esquece de nós. Portanto, se nós formos fiéis, se pusermos Deus em primeiro lugar, se obedecermos aos sinais que Ele nos dá, se formos obedientes à sua vontade, só temos a ganhar. Sempre. E Deus é o mãos largas, como nós dizemos aqui. Portanto, Ele dá sempre muito mais, ficamos sempre a ganhar com o negócio. Amém? Dou-vos também um outro exemplo que tem a ver com o nós seguirmos a vontade de Deus e que também se passou comigo. É importante isto porque às vezes nós temos a noção que tudo isto que falamos na questão da fé e, de nos subjugarmos à vontade de Deus, à divina vontade, que às vezes são umas coisas, enfim, um bocadinho que ficam no ar, que é difícil de vermos no concreto na nossa vida. Pois eu dou-vos mais um exemplo. Houve uma altura em que eu estive desempregado durante vários anos e surgiu uma oportunidade de eu ir para um país de África, desenvolver um trabalho com uma pessoa com quem eu tive uma reunião que trabalhava em pescas. E a ideia seria, portanto, inclusive é um país onde eu vivi, em África, e era na cidade onde eu vivi uma grande parte da minha juventude, onde foi muito feliz. Portanto, era uma coisa ligada às pescas, eu sempre gostei muito de mar, e digamos que parecia uma coisa caída do céu. E então eu tive uma reunião com essa pessoa, ele explicou-me que tinha contratos com os pescadores, ele tinha ficado doente, foi por isso que esteve cá em Portugal durante cerca de um ano, e tinha ficado descapitalizado, e portanto procurava um sócio, alguém para entrar com algum dinheiro, fazendo uma sociedade, e até ir para lá com ele, e para desenvolver esse negócio de levar pescado, levar peixe aos restaurantes e aos supermercados e aos hotéis. Ora bem, falando com ele explicou-me isso, disse que se ganhava, enfim, muito bem em cada semana, portanto, tudo parecia bom, não é? E, a certa altura, ele disse que a filha e o filho e a esposa estavam cá, mas que ele até tinha uma vantagem porque tinha perfilhado uma pequena moça, que era filha de uma amiga dele lá e que tinha até a carteira de cidadão lá, o que facilitava os negócios. Bom, pondo a história pequenina, encurtando, eu comecei-me a perceber que este meu irmão tinha uma vida dupla. Portanto, ele tinha uma família cá em Portugal, mas depois tinha feito uma filha numa moça nesse país e, portanto, tinha uma vida dupla, tinha 2 famílias. Ora bem, eu queria muito aquilo, porque achava que era uma boa oportunidade, mas na minha consciência como cristão havia qualquer coisa que não batia certo. E vim para casa, não vinha em paz, porque eu tinha que tomar uma decisão, e fui à mesa de cabeceira do meu quarto, fui à Bíblia e pedi ao Senhor que me desse uma palavra, porque eu não sabia, estava muito dividido, não sabia o que havia de fazer. E pedi ao Senhor para me dar uma palavra. E abri a Bíblia, li, não percebi naquela altura, porque falava em sabedoria e os méritos da sabedoria, mas eu não percebi que mensagem é que o Senhor me queria dar. Entretanto, à noite, a minha esposa, a Claudina, eu contei-lhe o sucedido e ela disse, então, mas vai à Bíblia, ao sítio onde saiu e lê desde o início, com calma, para tentares perceber aquilo que o Senhor te quer dizer. E eu fui realmente ao início e era o livro de Provérbios, portanto, o que me saiu é Provérbios 1:15, Provérbios 1:15, e a frase que estava na Bíblia vinha da página anterior. Portanto, eu virei a página e comecei a ler a frase desde o início. E a mensagem que o Senhor me deu através desta leitura é esta. Provérbios 1:15. Não andes com eles, meu filho. Afasta os teus pés das suas veredas, porque os seus passos correm para o mal e apressam-se a derramar sangue. De balde se lança a rede, e estávamos a falar de pescas, diante dos olhos das aves. Eles armam emboscadas que são contra si mesmos e atentam contra as suas próprias vidas. Tal é a sorte do homem dominado pela ganância, pois ela tira a vida àquele
que se lhe entrega. Palavra do Senhor. Ora bem, perante esta mensagem tão forte e tão clara, eu, enfim, aqui tinha duas opções. Ou era teimoso, soberbo, e tinha dito, bom, eu não quero saber disto, porque na verdade eu entendo que isto é bom para mim, e tinha seguido avante com o plano que eu tinha, aquilo que eu queria fazer. E o que é que teria acontecido com isso? Provavelmente o que teria acontecido com isso é que eu teria, muito provavelmente, destruído o meu casamento, porque isso implicava eu ficar sozinho, portanto, em África, pelo menos no início, durante muito tempo, e embora eu já tivesse iniciado um processo de conversão, eu tinha o meu passado, eu tive uma vida muito pecaminosa antes de iniciar a minha conversão, e, portanto, era altamente provável que eu entrasse no esquema de vida que aquele irmão tinha e que pudesse, e que ao fim e ao cabo pudesse destruir o meu casamento. Ora bem, o que é que eu fiz? Fui obediente à vontade de Deus. Portanto, eu naquele momento subjuguei a minha vontade à vontade de Deus. E disse, bom, se é esta a mensagem que Deus me dá, então eu vou confiar, e disse, Senhor, então dá-me tu o emprego que tu achas que é o emprego certo para mim, dá-me. E não demorou muito tempo. Portanto, eu recusei esta proposta de ir para a África, obedeci à palavra que o Senhor me tinha dado, à mensagem que Ele me deu, rezei por essa intenção, e pouco tempo depois o Senhor arranjou-me um emprego numa escola, arranjou-me até 2 empregos. E até hoje, graças a Deus, eu dou testemunho que o Senhor nunca nos faltou com nada. O Senhor tem tratado sempre connosco. Portanto, basicamente é isto, meus queridos irmãos, que todas estas leituras, também a partilha que eu fiz do livro de Luísa Picarreta, portanto, desta lição que Nossa Senhora nos dá sobre subjugarmos a nossa vontade à divina vontade, que nos ajude a cada um de nós nas pequeninas coisas, desde que acordamos até ao fim do nosso dia, primeiro a dar graças por tudo aquilo que Deus nos dá, não murmurando. A murmuração, infelizmente, é um pecado em que muitos de nós caímos, eu próprio ainda caio hoje, não é? E que nos afasta da graça de Deus, porque quando murmuramos, digamos, estamos a rebelar-nos contra aquilo que Deus permitiu, enfim, de menos bom na nossa vida, que também nos ajuda a santificar e a sermos mais humildes e obedientes à sua vontade. Portanto, que nós saibamos fazer isso e saibamos em tudo subjugar a nossa vontade à vontade do Criador, que tanto nos ama, seguindo sempre os conselhos de Jesus, do Espírito Santo no nosso coração e da nossa querida Mãe do Céu. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe, Maria Santíssima.